Fala pessoal, Edmar Castro aqui com mais um vídeo para você e hoje já começo te perguntando que tal você ter um modelo operacional para você utilizar que te pague por operação em média aí 25, 30, 35, 40% de lucro em cada trade que você fizer. Muito interessante, né? Antes de começar a falar sobre isso, já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber notificação de todo o conteúdo novo que a gente postar aqui. Já segue a gente aí no Instagram e, é claro, não esquece no final de comentar o que você achou do que você aprendeu aqui nesse vídeo. E agora falando um pouquinho mais do que você vai aprender hoje, vou trazer agora você aqui para a tela do meu computador, onde eu vou falar quais são as métricas e qual tipo de gráfico que você utiliza e também, principalmente, quais os ativos aonde fica mais interessante você operar com esse modelo. Muito bem, então agora nós vamos dar uma olhadinha nas métricas. Vamos chamar aqui o nosso setup de setup cruzamento de médias apoiadas. Média móvel 200 períodos, uma média móvel de 50 períodos ponderada e uma média móvel de 12 períodos ponderada, sendo essa de 200 períodos exponencial. Risco-retorno da nossa operação vai ser 1 de loss e buscando 2 de gain ou 2 vezes o risco. E lembrando que, como é trade longo, é sempre bom você estar testando os tempos gráficos diário, que eu ainda acho rápido, mas o ideal no tempo gráfico semanal. E aonde se aplica esse modelo? Pode se aplicar para ações, para commodities, para criptomoeda, forex, e pode ser aplicado em diversos ativos em diversos mercados. Deixei meu gráfico aqui mais ou menos configurado, ele vai ficar desta forma. Eu estou usando aqui nesse já o tempo gráfico semanal. Primeira média móvel, que é a média móvel de 200 períodos. Indicadores, média móvel, seria direto no gráfico, 200 períodos. Vamos clicar aqui 2 vezes nela. Vamos colocar ela como exponencial. A aparência dela nós vamos colocar como púrpura, espessura 2 e dar um OK. Vamos voltar lá e vamos inserir outra média móvel. Agora uma média móvel de 50 períodos, dá um OK. Clica 2 vezes, ponderada, aparência dela na cor cinza, espessura 2 também. Clica, dá OK. Seria indicador, média móvel, 12 períodos. Clica 2 vezes nela, ponderada, espessura 2, amarela para dar um destaque, né? E vamos colocar ela tracejada para ela ficar destacada aqui no nosso gráfico. Como é que eu vou fazer a operação utilizando estas médias? Vamos entender que esta média roxa aqui é uma média que vai direcionar para mim o mercado, como é que ele está, se ele está um mercado com tendência mais de venda, com tendência mais de compra e basicamente vamos usar uma informação. Se as médias e o preço está trabalhando abaixo ou acima dela. Então, sempre que estiver trabalhando abaixo dela, como por exemplo aqui, ó, está trabalhando abaixo dela, nós não vamos fazer nada, porque o nosso modelo, ele é especificamente para a gente trabalhar na compra. Já que a gente vai trabalhar com ações, vamos trabalhar a longo prazo, então nós vamos trabalhar sempre na compra. Então, vai interessar para mim só quando este conjunto de médias mais rápidas estiverem trabalhando acima desta média roxa. Trabalhou aqui abaixo, para mim não interessa. O meu gatilho vai acontecer sempre que eu tiver uma situação igual essa daqui, ó, aonde aconteceu neste ponto o cruzamento de média. Sempre que a média mais rápida, pontilhada, cruzar a média cinza, estando o mercado trabalhando acima da média mais lenta, que é a média roxa, eu vou ter possível gatilho de entrada. O que vai acontecer a partir daí? Nesta semana eu vou deixar uma ordem de compra acima deste preço. Rompendo esse preço, eu tenho uma entrada. Meu gatilho está montado. Não ativou, continuou lá a minha posição de gatilho. Eu vou descer a minha ordem e posicionar ela aqui nesse ponto. Não acontece, eu seguro o gatilho ainda. Se a média vier e cruzar para baixo, aí desabilita o meu gatilho. Percebam que é um trade que pode demorar para ativar. Então, por isso é bom você estar sempre de olho em mais de um ativo. Ó, neste ponto aqui ele ativou. Meu ponto de entrada está aqui, fez a compra. Meu stop eu vou deixar ele no fundo mais próximo e a partir daí eu pego a minha ferramenta de projeção e vou projetar deste fundo até o ponto de entrada. Nesta formação eu tenho o stop posicionado aqui embaixo e eu vou ter o meu alvo projetado 2 vezes o meu risco. Então ele bateu aqui no que seria a parcial e finalmente ele bateu aqui nesse ponto. Então foi um trade aí basicamente de 165 dias para bater lá no alvo. São trades que acabam sendo longos. Então não tem segredo. Você vai atuar sempre na compra, obedecendo essa regrinha das
Fala aí, tá gostando deste modelo operacional? Então, dá uma olhadinha aqui no canal que nós temos muitos outros modelos operacionais gratuitos para que você possa estar enriquecendo o seu aprendizado para operações. E se você quiser conhecer mais a fundo e ter um operacional que te dá um suporte legal, eu te convido a fazer parte do meu treinamento do Operacional Chorus. Então, você vai aqui no nosso site, o link está na descrição do vídeo e você pode dar uma explorada aí no site, conhecer como é que funciona cada setup que compõe o nosso operacional, como é que são divididas as aulas, como é que você recebe todo o conteúdo e você vai poder estar operando de forma objetiva, simplificada e com excelentes resultados. Então, vem fazer parte do time Chorus. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você ir no site conhecer mais sobre médias. Tá? O primeiro movimento aqui de simulação nós vamos fazer em cima da Vale do Rio Doce, a Vale 3. Então, olha só, aqui ele já está trabalhando com as médias bem alinhadas. E aí eu tenho este cruzamento para baixo, não quer dizer nada para mim. Eu preciso então que volte a cruzar para cima em algum ponto. E aí observando, eu vejo que este candle aqui marcou para mim um cruzamento, confirmado aqui neste, né? Então, aqui eu tenho que avaliar também se como é que fica o meu risco. Por exemplo, o que eu vou avaliar aqui? Se eu tiver uma entrada rompendo este candle aqui, o meu stop tem que ficar no último fundo. Tá? Então, aqui é um risco de 20%. Vale a pena para você? Quero correr um risco menor, pode correr aqui. Posso considerar esse fundo aqui que são 15% de risco. Vale a pena? Então, tem que avaliar. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que a pessoa optou por assumir o risco e deixou um risco aqui nesse ponto, basicamente 15%. O que deve ser feito ao ativar esse tipo de trade? Você vai fazer a sua projeção, então projeta deste fundo, que é a parte de risco, até o ponto de entrada, você projeta para cima o seu alvo, lembrando que stop fica aqui na mínima e o alvo fica 2 vezes o tamanho desse risco. Foi se movimentando e pegou o nosso alvo basicamente aqui nesse ponto. Deixa eu ver em quanto tempo. Foram 85 dias de trade para um lucro de 30,8%. Vamos dar uma olhadinha aqui ou em outro ativo. Vamos ver Petrobras. Chegou a trabalhar um longo período abaixo da média roxa, ameaçou sair dessa situação, mas voltou aqui e depois desse longo período, ela deu um gatilho aqui nesse ponto que tem que ser avaliado também a questão do risco, né? Como eu falei para vocês. O último fundo para mim para essa operação seria este ponto aqui. Então, um trade ativado nesse ponto, nós teríamos aí um risco de 20%. Vale a pena correr esse tamanho desse risco? Não sei se vale a pena. Neste caso aqui, como eu falei, pode deixar aqui próximo das médias também. Então seria um risco menor, um risco aí de 13%. Digamos que a gente optou por assumir esse risco aqui, deixando o stop aqui nas médias e entrada a partir deste rompimento aqui. Deixa eu ver se ele aconteceu, na verdade, né? Aconteceu um pouquinho acima, então o risco ficando aqui nas médias. E a gente tem uma projeção de 2 vezes esse risco para cima, que seria 200% da projeção. Observando o mercado, a gente vê que demorou um pouco, mas ele foi e pegou lá no alvo. Então vamos avaliar aqui em quanto tempo e qual foi o lucro desse modelo aqui. Até pegar o nosso alvo total, são 90 dias, com um lucro de 26,8%. Vamos também avaliar um último ativo aqui, para a gente não ficar só em 2. Vamos olhar aqui Banco do Brasil. Muito bem, Banco do Brasil aí passou também um período abaixo da média roxa, veio trabalhar acima dela, quando todos estavam acima dela, aí o preço veio fazer esta correção, já deixando as médias aqui acima, e aí eu já fico de olho neste movimento aqui, ó, este cruzamento que é o meu gatilho. E eu vejo que neste candle aqui exatamente nós temos este cruzamento acontecendo. E aí é avaliar o que cabe no meu bolso. Cabe um risco desse tamanho? Uma entrada aqui, meu stop original 30 e poucos %, né? Ou então eu posso, como eu falei, deixar aqui na região das médias, assumindo aí um risco de 19%. Vale a pena para você? Não vale? Tem que ter isso bem esclarecido. Prefiro riscos menores, então aguarda um gatilho que te
deixe com um risco menor. Então, nesse caso aqui, imagine que eu assumi o risco de deixar aqui nas médias. Então, eu vou colocar posicionamento ali acima do candle. A partir daí, eu vou observando o meu trade. Ele engata aqui uma boa sequência e ele vem e bate no alvo. Avaliando o meu trade aqui, ó, entradinha aqui nesse ponto, né? É um trade que durou aí 100 dias e pagou 39% de lucro. Muito bem, então, meu amigo, eu espero que o conteúdo deste vídeo tenha te ajudado, tenha aberto a sua mente para o mundo dos investimentos, para um modelo muito bacana, muito seguro de se operar. Espero, sinceramente, ter ajudado de alguma forma. Se realmente você gostou e te ajudou, peço que se inscreva aqui no canal, deixe aquele seu like e comenta se realmente é interessante, se você gostou, não gostou. Então será muito bacana ler o seu comentário e poder interagir. Também pode seguir a gente lá no Instagram. Então convido você a ir lá na nossa página, seguir a gente no Instagram também. Agradeço imensamente por ter acompanhado mais este vídeo com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe imensamente. Tchau!